Pessoal, vamos continuar falando de atos administrativos. Hoje vamos falar também de ato simples versus ato composto, né? Versus ato complexo, né? A diferença entre eles. Atos simples, né? Atos simples decorre, decorre de uma única manifestação de vontade de um único órgão, mesmo que seja um órgão colegiado, né? Seja um ato, uma vontade, um órgão. Assim, um exemplo, mesmo que seja um órgão colegiado, né? Uma Câmara de Deputados, um Senado Federal, né? Um órgão colegiado, mas é um único ato, uma única vontade. Ato complexo. Atos complexos. Necessita para a formação de seu conteúdo da manifestação da vontade de dois ou mais órgãos. Né? Lembre-se do casamento. O casamento é complexo. O casamento precisa sempre da vontade de dois órgãos, né? Os dois cônjuges decidem sempre em conjunto. Pelo menos é assim que se espera, né? Um ato, duas vontades, dois ou mais órgãos. Só lembrar de sexo. Para a prática de um ato, tem que ter duas vontades, né? Duas pessoas tendo as duas vontades. E dois órgãos, né? Para praticar o sexo. Atos compostos. O seu conteúdo depende de manifestação de vontade de um único órgão ou ato principal. Contudo, para funcionar, necessita de outro ato que o aprove, ato necessário, ou seja, dois atos, duas vontades, com um órgão com a aprovação de outro, né? Veja, dois atos, tem que ter duas vontades, porém necessita, né, da aprovação do outro órgão, não é isso? Agora, pessoal, vamos falar de ato de expediente. Ato de expediente não possuem conteúdo decisório. Ato de expediente são atos de rotina interna, sem caráter vinculante. Sem caráter vinculante, né? E sem forma especial. São, portanto, que atos que se destinam a impulsionar os processos administrativos e os papéis que tramitam pelas repartições. Exemplos: despachos e encaminhamento. Atos de império. O Estado atua com supremacia, né? No ato de império, supremacia do Estado, né? Exemplo: desapropriação, interdição de estabelecimento, etc. Né? Ato de império, né? Império, vontade, supremacia do Estado. Ato de gestão. O Estado atua como se fosse uma pessoa privada. Exemplo: alienação de bens públicos, aluguel de imóvel, etc. Para massificar mais isso aí, pessoal, vamos fazer questões sobre esse assunto, que aí vamos entender melhor. Quando a administração pública pratica um ato sem usar de sua supremacia perante o particular, tem-se por definição ato de império, não, de expediente, não, ato de gestão. A nomeação e a exoneração de um servidor público pelo chefe do Poder Executivo são exemplos de ato administrativo classificado como discricionário. Não é complexo, não. Composto não, é simples, pessoal. A vontade de um só órgão, né? Simples. Simples, né? Nomeação e exoneração de um servidor público pelo chefe do Poder Executivo são exemplos de ato administrativo classificado como simples, né? Nomeou outro aqui. Na interdição de um estabelecimento pela administração pública,
tem esse um exemplo de ato administrativo de império, pessoal. Que é império, né? Porque aqui a administração pública está impondo, né? A interdição de um estabelecimento pela administração pública. Então é a letra B, de império. Existe um tipo de ato administrativo em que o conteúdo principal é estabelecido por um único órgão, mas a sua produção de efeito depende de outro ato que o valide. O papel desse segundo ato é puramente instrumental e acessório, e sua função é tornar eficaz o ato principal. O enunciado está se referindo aos atos compostos, pessoal. Ele que tem a manifestação de vontade de um ato, porém depende do outro ato para fazer seus efeitos. Ato composto. Os atos administrativos que concedem aposentadoria e pensões exigem a manifestação das vontades de dois ou mais órgãos. Do órgão que concedeu a aposentadoria ao servidor e do respectivo Tribunal de Contas, mediante registro. Sendo assim, esses atos são complexos, pessoal. Tem que ser dois atos para formar, dois órgãos para formar o ato. Então é sexo, é complexo, atos complexos. A deliberação de um conselho pode ser compreendida como sendo um ato administrativo. Como todo ato, este pode ser classificado de determinada forma, com base na sua caracterização. Observe suas características relacionadas à formação da vontade. Trata-se de um ato simples, pessoal. Não é porque é uma deliberação de um conselho, né, que existe várias pessoas, mas a manifestação de vontade é só do órgão, né, do conselho. Então, é um ato simples. Vamos ver outra questão aqui. Quanto à formação dos atos administrativos, é correto afirmar que a aposentadoria do servidor público é exemplo de ato complexo, pois depende da atuação do órgão ao qual o agente é subordinado e da aprovação do Tribunal de Contas. Letra A. Letra B. O ato complexo depende de uma vontade principal e da vontade que retifica esse ato. O ato composto é a soma de vontades de órgãos públicos independentes em mesmo grau hierárquico. Ato simples é aquele que, para sua formação, depende de uma única manifestação de vontade, desde que não se trate de órgão colegiado. Errado. Acho que é a letra A. Não é? Porque a aposentadoria do servidor público é exemplo de um ato complexo, pois depende da atuação do órgão ao qual o agente é subordinado e da aprovação do Tribunal de Contas. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, considerando as possibilidades de classificação de atos administrativos. Coluna 1, tipo de ato administrativo. Aí tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí embaixo você vai, de acordo com as especificações, você vai colocando aqui, ó. Aqui, ó, primeiro. São os que a administração pratica sem usar de sua supremacia sobre o destinatário. Aqui é ato de gestão, aqui é o 3. Então você já elimina aqui, ó. Entendeu? Fica aqui, ó. 3, 3. São o de baixo. São aqueles expedidos sem destinatário determinado, com finalidade normativa, que alcança todos os sujeitos que se encontram na mesma situação de fato, abrangida por seus preceitos. Individual não é 2, né? Atos gerais, acho que é atos gerais. Então aqui tem um 4, né? Mas vamos ver aqui. 4 atos gerais. Vamos ver o de baixo aqui. São formados pela manifestação de um único órgão, unipessoal ou colegiado. Aqui são atos simples. É um. Aqui, ó.
É isso aqui mesmo. Vamos ver aqui o 2. O, o quarto, né? São todos aqueles que se dirigem a destinatário certo, criando-lhe situação jurídica particular. Atos individuais. Esse aqui mesmo. A letra E. Aí você vai eliminando. Entendeu? Depois você vai para eliminação. Sobre a classificação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Os atos discricionários são aqueles definidos em lei que não conferem ao agente público qualquer margem de escolha. Errado. Aqui é essa definição aqui é de ato vinculado. Os atos de império são aqueles nos quais a administração atua com prerrogativa de poder público. Possa ser é saber aqui, mas vamos ver aqui o AC. Os atos de gestão são aqueles praticados com forma de dar andamento à atividade administrativa, sim, para dar andamento, sem configurar uma manifestação de vontade do Estado? Não, acho que não. Só essa parte aqui, sem configurar uma manifestação de vontade do Estado, que eu acho que fica incorreta. Os atos vinculados admitem uma análise de pressuposto subjetivo pelo agente estatal. Errado. Aqui é definição de ato discricionário, né? Eles mudaram aqui. Acho que é a B. É a B mesmo, tá vendo? Vamos ver outra aqui. Quando o legislador confere ao agente público certa margem de liberdade de decisão dentro da lei, tem-se a definição de um ato administrativo discricionário, pessoal. Quando vem aqui assim, ó, confere ao agente público margem de liberdade de decisão, ou seja, margem de escolha, é discricionário. Quando não dá margem de escolha, é vinculado. Vamos ver aqui outra questão. Uma interdição de um restaurante realizada pela vigilância sanitária por descumprimento de regras fundamentais de segurança alimentar classifica-se como ato administrativo. Geral, não. Abalativo, não. Geral, externo. Geral, externo, composto. Abalativo, simples e interno. Interno não é. Simples, externo, individual. Acho que é simples, externo e individual. Gestão geral discricionário. É letra C. É isso mesmo. Na classificação dos atos administrativos, quanto ao seu processo de elaboração, o ato que nasce da manifestação de vontade de um órgão ou agente, mas depende de outra vontade que o ratifique para produzir efeitos e tornar-se exequível, pertence ao ato. É o composto, pessoal. Ele depende de, ele depende da, da vontade, né, do outro órgão para ratificar, né? É o ato composto. É um ato que depende do outro para existir. Vamos ver aqui essa. A respeito da classificação, quanto à sua formação, o ato administrativo que nasce para a manifestação de vontade de mais de um órgão ou agente administrativo é chamado de ato complexo, pessoal. É complexo. Se eu lembrar de sexo, né? Tem que ter 2 ou mais órgãos para praticar. Os atos que a administração impõe coercitivamente, administrando ao servidor em função de sua supremacia, exigindo obrigatoriedade de atendimento
como os que ocorrem nas desapropriações e nas interdições. São ato de império. Quanto à classificação dos atos administrativos, a alternativa é correta. Os atos discricionários são aqueles previstos em lei que não confere ao agente público qualquer mais de escolha. Errado. Aí é o ato vinculado. Atos simples são aqueles que, para sua formação, dependem de uma única manifestação de vontade. Parece que é esse. B. Vamos ver o C. Atos compostos são aqueles que estão vinculados à vontade discricionária de um agente. Errado. Atos vinculados são aqueles definidos em lei que permitem uma análise de pressuposto objetivo pelo agente. Errado. Aí é ato discricionário. Atos complexos são aqueles que sua formação depende da análise discricionária. Errado. É a letra B mesmo.